Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Fala, Batucantes! Eu sou Lucas Ramalho, eu sou um negro de pele clara com cabelos crespos, brincos e piercings na orelha esquerda, tatuagens na mão e braço esquerdos, eu tenho um cavanhaque com uma barbicha avantajada. Hoje eu tô usando uma camisa rosa, uma calça preta, um tênis preto e eu tenho um biotipo magro. Hoje eu tô aqui num episódio muito especial com 3 amigaços muito queridos. Vamos por partes. Primeiro, ela, que é graduada em Geologia, formada em Percussão na Escola de Música, no Clube do Choro, onde está dando aula atualmente. Teve suas primeiras vivências em música com o Zé do Pife, e isso se reflete nela quebrando tudo com as Fulô do Cerrado, hoje em dia. Jogando pelo meio, temos ele, um dos maiores pandeiristas da cidade, ele que é especialista no pandeiro de couro e vira e mexe tá atacando na percuteria também, arrasando em grupos como o Choro Raiz, e a gente se conheceu há muito, muito tempo, vocês vão ver esse papo daqui a pouco. Por último, mas não menos importante, um compositor e cantor, uma enciclopédia de samba, ele que também está arrasando com um grupo de pagode. Bens a Deus. Anuncio eles, né? Jéssica Carvalho, Matheus Chimpone e Pedro das Sortes. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vou começar convidando vocês a fazerem a autodescrição de vocês também, tá? Das Sortes. Eu, Pedro das Sortes, 36 anos, nasci aqui em Brasília, sou branco, 1,80, biotipo magro da barriguinha, porque sou pai agora, né? Todo tatuado, calvo e com uma barba italiana. É isso? É tá isso. valendo. Tipo, Sou o Matheus Chimpone, galera me conhece como Timpas, tenho 1,79 m, sou um homem branco, cabelos castanho claro, tenho uma barba cheia. Sou Jéssica Carvalho, sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, uma franja, um piercing no nariz. Estou vestindo uma roupa verde, uma calça branca. É isso. Ah, maravilha. É Galera, até para quem tá assistindo, assim, né? A gente tava conversando aqui um pouco antes. Eu tava falando, galera, isso aqui é uma loucura, porque eu nunca entrevistei 3 pessoas de uma vez. Mas eu tenho muita confiança em cada um deles, assim, são parceirões de longa data, cada um. Aí, ó. Cada um com uma vivência musical, assim, muito rica, que eu admiro bastante, e é um prazer ter cada um de vocês aqui. Um prazer maior ainda ter os 3 juntos, e vamos descobrir, todo mundo junto, como é que vai funcionar isso, tá? Eu não sei, eu confesso que eu não sei, tá? Só contextualizando também, a gente teve muita vivência junto no Clube do Choro, tendo o Júnior Viegas como professor, né? Que já esteve aqui no Pausa também. E, poxa, eu já vou fazer um comentário logo de cara, que eu sempre achei muito bacana, porque quando a gente começa a estudar música, muitas vezes a gente entra numa turma iniciante, alguma coisa assim, né? Sempre tem aquele tanto de gente, e a gente vai seguindo, a coisa vai funilando, tem cada vez menos pessoas próximas, né? Mas a gente teve a oportunidade de avançar com uma galera trabalhando com a gente, estudando junto ali, né? E hoje em dia, né, a gente já não tem mais essa turma, mas, claro, eu acompanho com muito carinho cada um de vocês. E vamos lá. A primeira pergunta que eu queria lançar para cada um de vocês é: o que aconteceu de lá para cá, né? Vocês saíram da condição de alunos do Clube do Choro, o que aconteceu? E fiquem livres, tá? Eu não sou muito fã de cada um na sua ordem, não. Vamos lá. Bom, de lá pra cá, 2018, né? Parece que foi muitos anos, né? Pandemia aí mudou a noção de tempo, né, da gente. Mas eu tenho certeza que aconteceu muita coisa, né, nas nossas carreiras. Aqui do meu lado, cara,
Eu fui me aproximando cada vez mais da escola de choro, né? Dos professores, da diretoria. Eu acho que eu acabei seguindo um caminho um pouco natural na escola, de você ser uma cria da escola, evoluir nas aulas e tudo, e acabar também ajudando a escola, né? Substituindo alguns outros professores, dando aulas substitutas. E isso foi um processo que começou nessa época, e hoje em dia culminou de eu ter sido contratado pela escola, na virada do ano passado para esse ano. Maravilha. Então sou professor efetivo lá agora. E tá Viu? sendo... Quem procurar o Clube do Choro, ó, já Vambora. confere aqui o que o professor tem a oferecer. Que Vamos maravilha. marcar. Não, é uma maravilha, né? Porque é uma amplitude mesmo, assim, de atuação, né? Não só o pandeiro, mas percussão, um pouco da percussão de samba. Eu fico até sem graça de falar de percussão de samba perto do Pedro, que é um cara que tá muito no samba, no pagode aí. Ensinaram tudo, gente. O cara tem um fundamento, né? Mas o pouco que a gente sabe, a gente passa pros alunos. Percussão de choro também, e agora com a turma nova de carrom também. Então a gente tá adentrando aí universos, né? Isso na parte da docência, né? Na parte mais performática mesmo, artística. Tenho desenvolvido muito com o meu grupo, Choro Raiz, né? Um regional que eu tenho com o Lucas Parente. A gente está na estrada aí desde 2017. E a gente desenvolveu bastante. Gravamos um disco em 2024, chamado Papo de Roda, né? Para fazer uma alusão mesmo a essa coisa gostosa mesmo, da gente conversar em roda e tal. E o choro tem essa coisa da irreverência também, né? Da roda, da gente estar à vontade, Sim. fazendo brincadeira um com o outro. Informal ali, né? Isso se reflete até musicalmente, né? Durante as músicas que a gente toca na roda, assim, de não se ater ao tema da música, mas também brincar, abrir para cada um improvisar, falar um pouco, dizer um pouco ritmicamente o que tem debaixo do dedo, o que tem dentro do coração, né? Então a gente fez esse disco em parceria com o Paulo Lessa, que é um artista maravilha. local aqui, né? Ele tem um estúdio aqui, o 0DB, na 207 Norte, ele é produtor também. Aí gravamos lá de forma independente. Foi uma aventura, né? Porque gravar de forma independente, a gente sabe o tanto que mobiliza, Faca né? na caveira, tá E louco. a música é uma arte muito valiosa, né? Mais do que cara, né? Valiosa, né? São muitas mãos, é muito tempo, é investimento, é dinheiro, mas o resultado é maravilhoso, né? Então tem um discão aí na praça de música instrumental. Confiram, galera, confiram que é choro do brabo, não é? Isso, exatamente. Choro bem tradicional mesmo. E eu quero abrir uma janelinha sobre esse disco. Foi a primeira vez que eu entrei em estúdio num lugar mais de pensar a direção percussiva também do disco. Eu já tinha gravado algumas coisinhas antes, mas sempre sob um guarda-chuva, né? De alguém que tá pensando dirigido, alguém que tem uma visão mais macro ali do batuque e tal. Então foi a primeira vez que a gente meio que se dirigiu, né? Foi uma co-direção. Então tive muita liberdade, assim, para gravar outras coisas também. Tambor, claves, perfumaria, as miudezas do choro também. Então é um trabalho que não só tem a assinatura de Matheus Chimpone, mas tem a cara de Matheus Chimpone. Tem, cara, tem. Porque eu pensei assim que seria bom a gente contemplar a cozinha tradicional do choro, né? As miudezas, né? O pandeiro como o principal ali, o camisa 10 da cozinha percussiva. Mas as miudezas ali em torno dele, né? Como o reco-reco, cacheta, ganzá. E aí também fui para outras fronteiras. Botei uma clave cubana em algumas músicas, botei um samba de roda num tamborzinho, numa conga. Então foi uma oportunidade de eu também experimentar algumas coisas que a gente tem estudado, né? Fora do gênero, né? Legal. Mas calma, vamos dar esse giro aqui, gente. Vamos dar esse giro aqui. Jess, quer seguir? Pode ir, Pedro, primeiro. Vou sim. Porque eu vou... Eu acho que de lá pra cá, eu entrei no Clube de Choro em 2016. É importante essa data porque quando eu entrei na escola de choro, eu tava procurando percussão. Apesar de já tocar há muitos anos, eu toco desde que eu nasci, não sei fazer outra coisa da vida, gente. É tocar mesmo, percussão. Então, eu já tocava há muitos anos, estava procurando especializar. Até que um amigo, Junião Varenga, que hoje é diretor da minha banda, falou: você tem que ir pro Clube do Choro, cara. Porque tem um cara lá que vai mudar a tua vida, chamado Júnior Viegas. Eu cheguei lá e o Júnior tava no rolê da tocha. Ah, sim. Né? Então, quando eu cheguei, quem é que tava lá dando aula? Já é cultura da escola, né? Como o Tipanes falou, os alunos que se destacam, eles acabam fazendo parte ali da comunidade. Então, viram professor substituto. Nessa época que eu cheguei era Larissa.
Uhum. Olha só. Aí quando eu cheguei na sala, ela falou pra mim, você tá fazendo o que aqui nessa aula de percussão? Aí eu, pô, velho, mudou minha vida. Eu falei pra ela, não, tem que aprender. Ela, meu irmão, pega um pandeiro de couro, some daqui, vai tocar choro. E aí eu já saí lá esbravejando, falando, caraca, bicho, tudo que eu não queria era isso. E realmente foi o que mudou tudo, assim. Ela teve uma visão de me direcionar ali num momento muito importante, porque não que eu não tivesse nada para aprender, mas eu acho que o pandeiro, ele rompeu uma barreira, assim. Era um instrumento que eu nunca tinha tocado, pandeiro de couro, né? Apesar de ter muita vivência no choro, assim, minha família toca, eu não tocava, meu bagulho é pagode, né? Samba, assim. Então, eu pegar um instrumento que eu já tocava teoricamente e eu apanhar para ele, assim, foi uma Reaprender das tudo. melhores coisas que aconteceu na minha carreira. Porque foi ali que eu aprendi a escrever, que eu aprendi um monte de coisa que eu uso hoje na minha carreira como gestor, inclusive, No dia a dia, da minha né? banda. Então, tipo assim, a escola de choro Rafael Rabelo é muito importante para a cultura musical da cidade, assim. Como ele falou, eu também virei professor lá. Quando o Júnior saiu, ele me indicou e eu peguei as aulas dele do dia pra noite. Obrigado, viu, Júnior? Foi bem Caraca, eu não tinha me tocado disso. todo mundo Eu aqui tô foi falando aqui com 3 professores aqui do Clube do formados e Choro. professores. Sim. Que loucura. E eu fui na época da pandemia onde era remoto. Onde eu ia pro Clube do Choro para dar aula de lá remota. Porque, enfim, horário da noite eu não podia dar na minha casa. Que desafio, né? Que desafio. E eu peguei as turmas do Júnior, né? Então tu imagina assim, uma turma com 10 de Muita carrom. gente. Muita gente. Bicho, eu já comecei com carrom. Tu lembra que eu te liguei desesperado, né? Porque eu sabia ler, mas eu falei, ia tocar, meu parceiro. Pô, fiquei uma semana sem dormir. E aí aprendi. E aí, quando eu assentei no carrom na outra semana, agora aula de zabumba. Então, entende? O clube me desafiou para vários lugares que eu realmente não iria naturalmente, eu acho, sabe? Eu gosto de zabumba, eu gosto desses instrumentos, mas no meu universo musical é um pouco distante, assim, da minha realidade. Eu estudo outros instrumentos bem específicos. Falando de docência, assim, eu trabalho hoje, não com aula mais, eu trabalho com oficinas, né? Lá na Casa Gog agora a gente fez uma oficina dia 22, que é exatamente o nome da minha apostila de 2022, que foi quando eu saí do clube, que era o sotaque do samba. Eu cheguei a estudar muito por ela, inclusive. O sotaque do samba, que aí, tipo, ali eu acho que eu não fiz nada. Ali, tudo eu peguei de referências da galera, mas eu digo que é o trabalho da minha vida até agora, assim, que eu consigo sintetizar todo o conhecimento musical do samba aqui e passar para as pessoas através daquela apostila. Então foi um caminho natural, assim, sabe? Continuar dando aula, mas de uma forma que minha rotina suportasse, porque hoje no Benz eu também não tenho tempo, assim, é uma gestão de 24 horas por dia mesmo. Então eu faço oficinas, que eu tiro uma tarde ali, consigo dar oficina e os alunos acabam indo para essa instituição para dar aula particular. Sim, consegue dar uma atenção para a educação também, exatamente, né? De alguma Então forma. o Clube do Choro foi um divisor de águas gigante, as pessoas que eu conheci lá, que me direcionaram, assim, todo mundo sabe que eu sou turrão pra caramba, tá ligado? E lá encontrei uma galera com uma paciência doida, assim, sabe, de estar junto, porque eu sempre fui muito turrão mesmo, tipo assim, não tá rolando, eu vou embora. E eu fiquei, saca, o Vladson, mandar um abraço pra ele aqui. Vladson! Caraca, Vladson. A gente tinha um combinado que me segurou há muito tempo, assim, porque eu sou uma pessoa que quando eu não tô bem, assim, eu vou embora, tá ligado? Eu vou estudar sozinho. E ele falou... que eu botei ele lá e eu falei, não, mano, vem pra cá, vem estudar, tu tem que estudar com a gente, pá. E ele realmente se jogou no bagulho. Eu falei, mano, tô orgulhoso de tu e pá. Aí a gente falou assim, quem sair primeiro, paga o lanche, paga a cerveja. Nossa. E aí nós ficou 2 anos estudando lá, tá ligado? Até eu ter que sair mesmo, por causa do bens a Deus. Então, o Clube de Choro realmente foi um caminho muito importante. Não, pra você gente. passou mal na zabumba lá, com essas coisas, mas a gente tem um especialista em forró na mesa, né? Como é que... ligado, né? Toma, ó. Eu falei, ó, tem um jogando pelo centro, na lateral aqui, a gente tá jogando junto, já. Cruzei ali, ó. Peguei. Então, a escola de choro realmente foi, acho que, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida e foi de uma maneira muito curiosa, porque isso foi em 2016, eu nunca tinha ouvido choro na vida, nunca tive contato quando eu era criança, minha família não ouve música. E aí eu tava no festival do Coma, entrei lá despretensiosamente na escola e vi que tava tendo um show. E aí eu fiquei assim, impactada com aquilo. Fiquei, caraca, o que é isso que tá rolando? Acho que era o Choro Livre tocando. Eu fiquei, gente... Não, bem pouca coisa também. Bem Era uma época que o coisa. Coma, ele abrangia o Clube do Choro, Era né? incrível, O Clube do Choro virava um palco Sim. do Coma, Exatamente. né? Eu sempre Sim. gostei muito disso. Lado a lado. Sim, e aí eu fiquei assim, caraca, o que é isso? Deixa eu descobrir. Eu descobri que era uma escola. Assim que eu descobri que era uma escola, tentei me inscrever, consegui uma bolsa lá de pandeiro e cavaquinho. E aí, isso em 2017. E aí a nossa turma foi 2018? 2018. Pois é. Cara, eu acho que o Clube do Choro, assim, me ensinou leitura, tipo, vivências, tocar junto com as pessoas, essa coisa de conectar
por meio da música. Isso foi a coisa mais incrível que eu achei, assim, no Clube do Choro, né? Enfim, tem grandes pessoas ali do choro que você tá ali do lado, pertinho, né? Isso pra mim foi a grande coisa, assim, do Clube do Choro. E a partir dali me surgiram vários trabalhos no pandeiro, vários chamados, assim, para tocar em grupos. Toco hoje na Orquestra Pizindim, fiz uns trabalhos de lançamento da Maísa Arantes, tive um trabalho de trio de violinos com os meninos do violino de Brasília, enfim. Mas o que mais me pega hoje no Clube do Choro é a coisa da docência, né? Que é onde é o meu grande laboratório, assim, de testar tudo que eu tenho de ideia, de brincadeira, de lúdico, de conexão, de oralidade, de cultura popular. Tudo isso que eu aprendi com o seu Zé do Pife, eu tento levar para dentro do Clube do Choro, que é uma coisa que a gente aprendeu diferente lá, que é uma metodologia diferente, e eu tento trazer essa coisa da minha linguagem, da minha história, para dentro dali, para ficar uma coisa mais lúdica, mais brincadeira, mais leve, assim. E aí eu acho que essa é a grande parada, assim, que eu tô vivendo agora, que é essa coisa do aprendizado, da docência, né? De uma forma mais leve, Massa. mais oral, mais lúdica mesmo. E eu acho legal que vocês três carregam muito ainda essa questão, né, de passar para frente, né? Como é que vocês encaram isso, assim, de tipo, poxa, eu aprendi, muita gente me ensinou, muita gente me deu carga e agora eu tenho essa responsabilidade, assim, né? Como é que, de forma prática, assim, né? Como é que vocês pensam isso? A Jess já falou um pouco disso, né? Mas como é que vocês pensam isso no trabalho de vocês também? Eu acho que tem alguns valores que guiam, né, a gente nessa caminhada, né? Um deles é a generosidade, né? A música, a cultura popular, ela só sobrevive, ela só perdura porque tem pessoas que têm um coração bom para passar para os outros. E o que me guia é a noção de fazer com que essas brincadeiras elas continuem vivas, né? Na boca do povo. Então, e pensando na sobrevivência mesmo, né? Desses ritmos, porque eu vejo Pedro com samba, a Jéssica com forró, a gente toca Você com choro. eu com choro, a gente toca ritmos populares brasileiros que talvez tivessem mais capilaridade assim no mercado fonográfico antigamente, e hoje em dia é um pouco mais difícil, né, da gente ter esse tipo de reconhecimento. Então, a docência é como se fosse a parte ali do grupo que está fazendo aquele trabalho de base, de formiguinha, de fornecer mesmo, assim, esse encanto pela música, assim, sabe? E pela percussão, né? Uhum. Bom, eu tenho um combinado, assim, comigo mesmo, que começou com a Larissa. Quando eu cheguei lá, ela falou pra mim assim, eu era muito grato por tudo que ela estava fazendo por mim, no momento que eu saí de um grupo familiar, assim, né, pra fazer carreira solo como percussionista. Então precisava de toda a ajuda do mundo. Ela me recebeu na casa dela, enfim, me ensinou coisas do Musiccore e ela me falou uma frase que é assim, além de faça suas coisas, né, ela falou pra mim, eu só quero que você me prometa que quando você puder, você vai ajudar alguém que eu te ajudei. Foda. Tá ligado? E aí, daí pra frente, cara, isso eu falo olhando pra câmera mesmo, pode perguntar pra qualquer aluno meu. Se eu te der um toque aqui, a única coisa que eu peço é pra você passar isso pra frente. Porque, trabalhando há muito tempo com música, eu aprendi que, cara, você pode ser o Neymar, né, do pagode. Você não vai fazer sozinho. Esse negócio da capilaridade funciona também pro conhecimento, né, pra gente passar e isso continuar. Eu tinha medo, a gente conversava muito isso no clube, das músicas que a gente tocava se tornar folclóricas, né? Ah, sim. A gente falava muito artesanais, disso. né? E hoje em dia você vê 3 exemplos aqui, trabalhando com isso, sacou? Então a gente tem mais do que a obrigação de passar isso pra frente. Se eu vivo disso e quero que isso perdure, eu tenho obrigação, né? Sim. E aí é um combinado meio assim, eu não tenho muitos combinados comigo mesmo até minha morte não, mas isso todo o conhecimento que eu passar foi porque alguém me passou, ou que eu adquiri, e aí eu cobro das pessoas também que façam isso. Isaac, que é um aluno meu, toca comigo hoje no Benza também, ele é meio que fruto desse momento que a gente viveu lá. E hoje ele fala isso pros alunos dele e eu fico assim emocionado. E a coisa tá indo pra frente, né? Exatamente, assim, tipo, é uma responsabilidade também, né? Tipo assim, não esquecer que tu fez esse combinado contigo mesmo, porque é fácil esquecer com o tempo, mas eu sempre me cobro de estar passando conhecimento. Na minha banda, eu sou o cara que organiza a banda, assim, fala, galera, ó, isso aqui, ó, eu tento passar aquele conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso, da sorte? Porque não é só uma questão de passar conhecimento técnico, de, vou aprender esse instrumento, vou ensinar esse instrumento. Também tem um pouco de ensinar a vivência ali, de Claro. tipo, poxa, tem todo o mercado da música ali, né? Como é que você percebe essa questão mais especificamente, assim, da relação com
com... Você que tá atuando muito dentro do pagode, Muito. Só nele, né? Também. né? Exclusivamente Meu nele. contrato é de exclusividade com a minha banda. Então, assim, basicamente eu sou Beijo a Deus por um longo período. A não ser que o Beijo a Deus mude o gênero, é pagode até Como é que você vê essas relações dentro do pagode, dentro do cenário do pagode? Como é que você definiria, explicaria ele? O pagode hoje em dia é muito mais colaborativo, tá ligado? Então esse conhecimento chega pra caramba. Eu tento ser assim na minha banda, por exemplo. Eu tenho um baterista que saiu da igreja e veio tocar pagode há 6 meses. Tá numa banda, no Beijo a Deus, que eu acredito que é uma banda de expressão, né? Então eu tento Não, estão voando. tentei orientar ele de forma, sabe, assim, tipo, daquelas coisas, quando eu tinha a idade dele, eu também tive algumas oportunidades, entendeu? Eu me sinto responsável mesmo, assim, quando a pessoa entra no Beijo a Deus, eu tenho uma conversa muito séria, assim, sobre o que é o Benza, qual é o propósito, né? Porque aí, tipo, você falou de tecnicalidade, cara, o Benza passa longe de tecnicalidade, assim, a gente é um propósito e o propósito é curar a vida das pessoas através da nossa música, do nosso show, tá ligado? Independente Massa. do que elas estão passando. Então, atrás desse pano de fundo todo aí, eu tento passar isso pras pessoas. Tipo, tu vai tocar bateria, tu vai tocar pra caramba, irmão. De dar tua vida. Mas só que você vai tocar pro público, pra aquela mulher que veio lá. Então, tipo, na hora que se o diretor falar pra não fazer, é porque tem um porquê, sabe? Pra pessoa não se assustar. Então, tento Sim. preparar ela pra esse lugar que a gente tá, que é de cobrança demais. Então, essa parte da docência, assim, também passa da vivência, né, do dia a dia, eu tento passar pra galera. E escuto muito também, assim, bicho, que eu escuto da galera, assim, porque tô conhecendo muita gente, que bom, e tento tirar o melhor disso e continuar passando. É meio que, gente, receber aqui, passar pra cá. Receber aqui, passar pra cá. É, Sim. tipo assim, o que a gente aprendeu lá é isso. E vocês dois? Vocês veem isso também? Atuando com o Choro Raiz, com as Fulô? Olha lá, olha o entrosamento. Olha o entrosamento do meu Vai time. você, vai você. Não, essa coisa de passar à frente, eu acho que eu aprendi muito cedo com o seu Zé, porque o seu Zé, ele é um senhor de Pernambuco que ensinava as coisas, ele não sabe ler nem escrever, então ele passa tudo ali pelos dedinhos e pelo ouvido, né? E as Fulôs todas são E a gente alunas, né? Todo mundo é cria do seu Zé, então a gente sempre que a gente estava nas vivências do seu Zé, a gente estava ensinando outras pessoas que estavam vindo também para ajudar o seu Zé por meio do ouvido e dessa coisa da música, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter esse lugar de passar isso adiante. Nas minhas aulas na escola de choro, eu vejo que tem muitas mulheres também. E aí eu percebo isso com os outros professores, eu não sei como é que é, inclusive, mas nas minhas turmas é tipo assim, 90% mulher. Aí eu percebo essa coisa também do conforto de ter uma mulher ali ensinando, né? Importante demais. De ter uma referência e tal, e uma pessoa que está passando adiante ele ser uma mulher. Então, eu acho que também tem esse lugar da importância do gênero, né? Para a pessoa se sentir mais confortável e tudo. Claro. Mas eu acho que a gente tem que ter nesse lugar de generosidade, fazer a coisa girar, porque senão vai ficar estagnado, né? Essas tradições do choro, né? Forró, são coisas muito tradicionais, muito antigas, né? E a gente também tem que ter um cuidado de passar isso pra frente, sempre botando o fundamento, falando quem veio antes, falando dos mestres e tudo. Então, eu acho que a gente tem essa coisa, essa responsabilidade de passar isso adiante de forma muito consciente, muito fundamentada, sempre referenciando as pessoas que vieram antes, né? Então, eu acho que a gente tem que carregar esse lugar mesmo. Deixa eu só abrir Vai. um parênteses dentro da sua fala, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. A questão de gênero, né? Porque não é só uma questão de conforto, né? Com alguém te ensinando e tudo mais. Às vezes é uma questão de inserção no meio, assim, também, né? Às vezes, pô, uma segurança para tocar numa roda, né? Para tocar com uma banda, né? Você também trabalha nesse sentido, né, amiga? Como é que funciona isso? É isso, é a coisa da referência. Tem uma pessoa... Tipo a relação também da cor, né? De você ver pessoas ali que nem você, que te representam. E você consegue acessar esse lugar e entender que você também pode ocupar aquele lugar, né? Então, eu Faz acho que é toda a muito diferença. importante a gente levantar todas essas bandeiras, né? A bandeira racial, a bandeira do feminismo, a bandeira de gênero. São várias bandeiras que a gente tem que carregar, né? E eu acho que essa representatividade é essencial, assim, para fazer com que mais mulheres, mais pessoas venham fazer isso, né? Não só no forró, não só no choro, não só no pagode, Na música, mas na vida, né? na Em qualquer vida, coisa que a pessoa quiser fazer.
Às Tem vezes que a ter uma gente referência. tá ali falando sobre música, fazendo música, mas a gente tá empoderando alguém a ser uma engenheira, uma Sim, dentista, sim. sabe? E é uma grande responsabilidade, né? Então a gente tem que fazer bem isso, eu acho. Mais Eu acho uma que a gente tem responsabilidade, que né, pra carregar, tá vendo aí? tem que estudar, tem que se profissionalizar, tem que fazer a coisa direito, porque não é. Assim, a gente, por ser mulher, a gente tem que fazer o dobro de vocês, eu sinto, assim. Porque é muita cobrança, então a todo momento querendo tipo, duvidando da gente, né? Então eu acho que a gente tem que se profissionalizar muito, fazer a coisa muito bem. E para que mais mulheres vejam isso, também queiram fazer a coisa muito bem. Coisa que às vezes a gente vê uns caras fazendo bem meia boca né? Que eu ia tá falar, lá, né? Jéssica é virtuosa, toca tudo, né? Aham. Então, né, toca tudo, tira o emprego de cara, né? Tipo assim, com louvor, entendeu? É exatamente isso, tipo assim, eu acho muito massa ter uma referência, tipo a Larissa, você, que exatamente Larissa. trazem isso, tipo assim, não, o lugar dela é onde ela quiser mesmo, assim, tipo, ela tá lá, saca? Não. Ela tá fazendo uma coisa incrível, que o que você tava falando quando eu entrei lá também, eu pensei nisso, assim, eu não via mulher no Clube do Choro, Sim. a não ser, tipo assim, vai buscar, levar alguém, e aí ver a Larissa, depois a Luciane, entrou um monte de gente pra fazer. E muito por causa do ombro delas, que estavam lá representando, né, velho? Sim. E no muito choro? importante. Como é que estão as coisas? Pô, estão indo bem, né? Assim, sobre isso que a gente tá conversando, Não, sem deixar de lado isso que a gente tá conversando, pelo amor de Deus. assim, o choro... Até, desculpa, amigo, te Aham. interrompendo, assim, mas é uma coisa que eu escuto vira e mexe do choro da cidade, assim, isso sou eu trazendo isso, tá, gente? É uma coisa que eu escuto por aí, né? Até de alunas minhas, assim, falam, pô, às vezes eu não sinto muita segurança de aplicar o que eu estudei no choro, assim, no pandeiro, porque às vezes é muito homem tocando, não sei se tem um espaço para entrar e tudo mais. Como é que você enxerga essa dinâmica, Timpas? Cara, Pega essa no peito. eu acho que é muito cristalino isso que a Gé apontou, da diferença de olhar mesmo, assim, e de cobrança para as mulheres em relação aos homens. Isso no choro é nítido, assim. É o que você falou mesmo. Eu vejo muito isso. Parece que as mulheres não podem errar. A Larissa tem uma história dessa, né, no Bote Teodoro, que ela gostava muito de batucar e inicialmente ali tinha um pouco de resistência com essa ideia dela ser uma batuqueira ali dentro, porque supostamente as mulheres teriam que só dançar. E, e ela falava uma coisa que eu vejo muito nas rodas de choro, assim. Com quem é estudante, está começando ainda no instrumento, está começando a experimentar a brincadeira nos dedos, as pessoas têm mais tolerância com o erro dos alunos homens do que das mulheres, assim. Então, assim, eu acho que ainda é um ambiente muito masculino e eu acho que é muito opressor ainda para as mulheres. Eu acho que isso tem mudado um pouco ao longo dos anos. É isso que eu ia perguntar. Vocês Melhorou. sentem? Eu acho que sim, eu acho que melhorou um pouco. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda, não tá nada muito pronto, mas a gente escuta história, né, dos antigos que, pô, o aluno ia lá na roda, morrendo de nervoso, né, para tocar, suando, aí ele toma coragem, vai lá, começa a tocar e vem um cara mais velho e bate na mão dele, fala que tá errado na frente de todo mundo, constrange a pessoa publicamente. Eu sou veementemente contra isso, assim. Eu acho que o aluno, a gente tem que ter um carinho com a pessoa, né? Porque a música bota a gente num lugar de expressão muito forte, de exposição, né? Então a gente fica muito frágil, muito vulnerável. Então, para um aluno é mais intenso ainda, né? Cara, a gente tá trabalhando com música há alguns anos, a gente sente um friozinho na barriga na hora de entrar no palco, né? Sim. E esse friozinho, ele permanece ao longo dos anos. Eu acho que para o aluno é um friozinho mais arrebatador ainda, né? Nossa. Então, É um inverno, às vezes. então, assim, pegando nas responsabilidades que a gente tem que ter, que você falou, que eu concordo muito, a gente tem que acolher muito esse sentimento da pessoa que tá ali tentando, que tá botando a cara a tapa, quer experimentar essa brincadeira que é uma roda de choro, né? Uhum. Então, Matheus, eu sempre procuro ter uma postura mais acolhedora mesmo e de encorajar as pessoas, né? É aquela velha máxima, assim, se você tem que dar um feedback mais duro pra pessoa, de olha, naquela música lá, saiu um pouco do andamento sozinho. E na hora de elogiar, também elogiar em grupo, pra você enaltecer a pessoa. Uhum. Porque a música é isso, né, cara? É coragem, né? Coragem pra você ir lá e brincar, né? Então a gente tem que estar sempre alimentando isso. E assim, voltando um pouco no assunto, esse lance da generosidade, na nossa roda do Choro Raiz, eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito no sentido de inclusão.
principalmente de gênero, assim. Acho que a racial tem sido bem feita, assim. Muitas pessoas pretas têm colado nos nossos rolês, isso eu acho muito legal, porque eu vejo que a diversidade é uma grande potência, assim, da sociedade. Quanto mais diversos são os grupos, mais a gente tem troca, mais tem potência e também a possibilidade da gente abarcar assuntos diferentes, né? Porque, do meu ponto de vista, eu não vou viver coisas que vocês vivem, né? Então, a diversidade, ela é fundamental, mas ainda é um ambiente hostil, assim. Eu tenho trabalhado muito com as mulheres no choro. A galera do Regional Segura Elas, a Isa, a Nath, Natália Marques, grandes amigas aí. Musicistas incríveis também. Incríveis e pessoas maravilhosas, profissionais, assim, sabe? Que te dão segurança mesmo para trabalhar junto. A Fernanda Monteiro, a Beatriz Luz, a Amanda Guimar, o pessoal do Regional Severino. Um abraço para todo mundo. Porra, todas elas. Alô, choro delas. Alô, choro delas também, exatamente. Então, assim, eu pessoalmente me sinto inserido, assim, nesse contexto de estar fazendo trabalhos colaborativos com as pessoas que são diferentes de mim, né? Mas eu acho que eu sou um pequeno grão, assim, no mar que ainda tá bem sujo, assim, sabe? Ah, sim. A gente vai trabalhando, assim, botando isso à frente, né? Mas também vendo o que é possível fazer, o que tá ao nosso alcance, assim, né? Mais uma pergunta que me veio aqui à cabeça, eu olhei assim, caraca, eu vou jogar no ar. Né, assim, o que é deixar o cachimbo cair? Alô, Vlad! O Vlad tinha que estar aqui também. Deixar o cachimbo cair é a expressão que nasceu lá, que era cochilou, né? Com cachimbo na boca. Cachimbo cair. Nossa turma era quente. A gente estudava muito, então não podia deixar o cachimbo cair. Faltar, não tirar o exercício que o Júnior passava. Sim. Não estudar. A gente era uma turma bem ativa, assim, né? Tipo, tem que escrever no quadro. A gente meio que se empurrava pra escrever. Não era uma turma que ficava meio, sabe? Eu lembro do Carcilhama. Carcilama. Pelo amor Eu de lembro Deus. esses Esse dias. dia a gente Nossa, ficou eu 2 tremo aulas. até hoje de pensar A nisso. nossa cabeça bugou, mas aquilo ali, eu juro pra vocês que eu escrevi um arranjo um dia desse que eu usei tipo umas fusas assim. Não, meio só que naquilo dá uma... ali. Gente, Aquela peça, calma, né, que a gente fazia. calma, vocês três são professores, dá uma contextualizada pra quem tá ouvindo. Ai. Carcilama, vamos lá. Um ritmo israelita, né? Em 6, sei lá. Era 7. Árabe, né? Árabe. Árabe. E aí, assim, é bem difícil o nosso professor na época achou de bom grado dar play e falar assim, escrevam no quadro, porque a gente estava um pouco preguiçoso, não sei se vocês lembram dessa época também, né? Sim. A gente estava um pouco preguiçoso, ele mandava a gente tirar as coisas, não tirava, aí ele, deu play e falou, vocês só vão sair daqui quando vocês escreverem 7. A gente ficou 2 aulas para escrever, não foi? Foi. E aí depois disso a gente não apoiou mais, assim. Então, aquelas porradas que a gente estava falando que é importante tomar, essa aí foi uma que a gente tomou, né, dentro da sala. Várias. Ele fazia muito isso, né? A gente escrever no quadro, né? Ter essa noção da escrita, do som. Eu acho que ele foi muito importante nessa coisa do pedagógico também, né? Ele De é muito como técnico, abordar né? as coisas, né? As ferramentas ali. E aí não deixar o cachimbo cair, gente. É bater nos peitos e ir lá escrever o Carcilama, em 7. Só ouvindo no ouvido. Nossa, foi cabeludo. Foi né? cabeludo. Não, e naquela época a gente era estudante e a gente já trabalhava, Já. né, no ramo da música, mas a gente era bastante estudante. Eu acho que hoje em dia tá todo mundo bem corrido, assim, né? A gente cada vez mais procurando tempo para estudar, né? É engraçado, Nossa, é uma dor que eu tenho hoje em dia, Nossa, não eu poder também. estudar todo dia. Mas eu vou te falar que eu sinto falta de ter mais tempo para estudar as minhas coisas pessoais também. Todos nós. Nossa, que sonho, também. né? A gente podia estudar todos os Uhum. dias, tinha muito tempo, cara. Gente, Hoje em eu dia, chego no estúdio, eu recebo uma partitura e a música fala lá, a gente toca, não tem mais tempo. O tempo é muito precioso, né? O tempo no estúdio é muito precioso. Então, assim, inclusive foi uma das coisas que mudou um pouco a cidade, foi essa leitura de partitura, né? Sim. Que hoje, gente... Acelera muitos processos, né? Muitos processos. Tipo assim, eu mando uma guia de música pros arranjadores e falo, preciso de um arranjo pra tal dia, eles me mandam um tom e a gente passa e faz a guia, depois escuta, ficou bom. Entendeu? Então, tudo através desse lance da leitura rítmica e tudo mais. Então, não deixar o cachimbo cair, passa por isso aí. Por entender que é difícil pra caramba mesmo, que tu vai ter que... Não pode cochilar, vai ter que ficar o tempo inteiro em cima. A leitura rítmica acho que foi um divisor de águas pra gente ali naquela turma, né? Porque te ajuda e realmente muda, assim, o fazer artístico, né? Na nossa turma, que olhando pra trás eu fico vendo que era uma turma meio de formação de professores, né? Que a gente teve, porque eram E eu nós acho que a gente nem três, sabia disso. e a gente nem sabia disso. Nós 4, Vlad, Vamos Leal, falar nomes? Vladson, Larice, Larice, Léo Lopes, Noia. O Léo Noia.
Tinha o e-book de Calixto bateria. também, né? O Vinícius fez um Calixto vocal fez um legal. bom tempo com a Ele gente. foi pra avançar com a gente também. Sim. Quem mais que tinha? Rafael. Rafael O Rafael? Cardoso? Era Rafael que Loiro, tinha galego. o galego. Foi isso, o que tinha galego. uma pele sintética. Aham. Muito boa. Ah, sim. Tinha. Quem O mais? Eric ficou um tempo, o Eric Eric. Majura, A o gente, Eric. a gente teve o Paulinho Félix. Paulinho do Menos é Félix Mais. foi O na Paulinho nossa Félix passou pela nossa Olha o turma. peso, olha o peso. A nossa turma era uma turma de estudo mesmo. Era cabuloso. Sim. Vamos voltar. Não, é só pra frente, né? Então, assim, foi uma turma que foi muito importante, assim, pra gente. Eu quero também falar um pouco sobre o lance do Júnior, assim, porque eu vejo que ele pegou muito esse lance do Suzano, assim, de levar o pandeiro para outras fronteiras, né? Rítmicas e... Deixa eu só fazer o jabá. O Suzano, que já esteve aqui dando É. entrevista. O Júnior, que já esteve aqui. Gente, é isso. Falando da Larissa confia. aqui já. Já E eu ia falar da Isso, Larissa, que que já também já esteve esteve aqui. Exatamente. Paulinho, venha. Próximo. É. E aí o Júnior botava a gente pra pegar esses outros ritmos que naturalmente não tem pandeiro, né? Uhum. E isso ajudou muito, assim, na minha carreira, assim, pra realmente me especializar no pandeiro de couro e aumentar, né, o leque de expressão mesmo musical dentro do instrumento. E o Júnior com esse lance da leitura rítmica e a Larissa também, cara. A Larissa ajudou muito a gente, né? Esse lance do Musiscore, né? O aplicativo Que isso. para você, Uhum. digital para você escrever as partituras no computador. Larissa falava muito isso. Eu tive a sorte de ter muita gente generosa perto de mim, passando conhecimento para mim, então eu estou passando para as pessoas. E ela é uma pessoa que sempre fez questão de passar tudo que ela tem de Sim, ela é conhecimento. incrível. É incrível, Teve cara. um dia que eu fui na casa dela pra ela me ensinar, assim, umas dicas de como equalizar o meu pandeiro. E a gente Nossa. abriu ali o Reaper e ficou brincando ali com as frequências. E eu falei, caralho, que bicha massa, Isso é velho. muito maneiro. Massa. Muito generosa. E tu faz umas gravações, né, caseiras. e tal Aí então a também. gente vai tentando, né? Mas é um Vocês universo grande, dois né? têm feito isso, né? Uhum. Vocês Sim. viram e mexem, tem uns vídeos aí, vocês dois tocando pandeiro. Como é que tá funcionando isso? Amanhã vai ter outro, né, amigo? Vai, Aí, ó. É. Eles não param, Ó, gente. é Eles não porque param. a gente, essa coisa da aula do Júnior abriu uma viagem na nossa cabeça, né? Então a gente fica testando várias possibilidades no pandeiro, de tempos diferentes, ritmos diferentes, levadas diferentes. E a gente fica meio que brincando com isso, né? É. E a gente acaba que grava isso e vira uma coisa no Fica lindo. material. Vamos lá ouvir. É, Vira uma conversa, né, percussiva. bem massa. E que também nasceu no Clube do Choro essa Falar conversa. disso. Porque Aham. aquele dois pandeiros no partido, que a Ah, gente teve que tocar. Ah, Duas vozes simultâneas, né, de Ah. pandeiro. Que aí depois a gente teve que escrever a própria peça. Vocês Aham. lembram disso? Cochila não, pra tu ver o que Nossa. acontece. Chegou na parte da Jéssica, eu falei, meu Deus do céu, que ela escreveu. Eu falei, eu não vou morrer. A Mas gente foi se é muito- verdade, foi cada muito um fez um legal. pedaço, né? Foi, a gente fez duas É peças, verdade. né? A gente É, fez foi. a peça para formar, que foi Dois Pandeiros no Partido, se eu não me engano, e depois a gente fez uma autoral. Mano, Gente, Aham. vamos falar um pouco sobre isso, porque eu sinto que dentro desse exercício teve uma coisa que é muito interessante, que foi a gente escrevendo. Até aqui, nessa entrevista, a gente falou muito sobre a importância de ler. E a importância de escrever também, né? Como é que vocês encaram isso? cara, materializar o batuque, né, assim, e o que é difícil, né, materializar a simetria mesmo, né, do groove, né, às vezes você faz uma parada que tá entre uma semicolcheia e outra, como é que você vai passar isso pra escrita, como é que você vai botar a sua interpretação escrita ali, né, então foi um desafio mesmo de trazer fazer o trânsito dessa parte mais lúdica da brincadeira, né, para essa parte mais racional mesmo, de estar escrito, né? Na nossa turma, a gente tinha aquela brincadeira de ficar improvisando, né? De fazer rodinha de improviso. Acabava a aula, a gente ia Era muito legal. pra parte da frente da escola ali, onde tem, né, o cogumelo ali. Quando a gente não tava matando aula... E jogando Tô- altinha. Jogando Jogando altinha, altinha. jogando um fute. Exato, cara. Muito bom, Altinha. agora foi longe. Que é o lance da socialização, né? O poder da socialização. A música, a arte traz Conexão. isso, né? Conexão, a gente tá junto, fazendo qualquer coisa junto, né? Isso reflete no Vibrando que a gente junto. faz, Vibrando né? junto, né? O poder do Caraca. encontro, isso é muito forte, né? Aí a gente ficava brincando nessa roda de improviso e tal. E, pô, isso aí também abriu muito a nossa cabeça, né? Assim, do que eu faço hoje em dia, ali foi a grande base pra mim, né? Porque nas rodas de choro, principalmente as rodas de choro de Brasília, tem alguns chorões, tipo, que vem pra cá, a galera de Recife, de São Paulo, fala que em outros estados brasileiros não tem tanto essa cultura do improviso, né? De todo mundo improvisar na roda. E aqui a gente tem muito disso, assim. Então o pandeiro sempre improvisa, né?
Eu lembro que a Larissa falava, vai pandeiro, o que você vai fazer quando a galera fala vai pandeiro, né? Vai Então, se levantar e vai embora? então a gente se preparar para esse lugar, né? De exposição, de insegurança também, de... Cara, Vocês improvisam muito no pagode? Olha, Foi mal só, porque eu É, olhei assim, caraca, Bruno, peraí, deixa eu perguntar isso pro olha, Dassol. pra ser bem sincero, que a gente estava falando de tempo e tudo mais, assim, Uhum. o show não é lugar de improviso. Porque ele é um negócio que carrega muita responsabilidade. Então a gente improvisa no pagode ali, na roda, a gente faz roda de pagode livre aí, improvisa. Agora no show, de fato, não. A virada do surdo é a virada do surdo, a virada da bateria é da bateria. Eu já sei que horas que eu vou tocar ali e tudo mais. Entendeu? Então não tem muito essa abertura. É um pra cenário improviso. diferente, mas por isso que eu fiz questão de mandar essa pergunta agora, que eu olhei assim, caraca, são duas Mas- mentalidades diferentes e as duas têm sua importância. E falando que tipo, né? você estava falando de insegurança, de tudo isso, tipo, eu acho que o que mudou para mim foi que eu sabia muita coisa na minha cabeça, mas eu não conseguia botar isso num lugar, sabe, assim, e estudar. Cara, eu sei exatamente onde eu começo e até onde eu vou. Isso me dá uma segurança, porque, tipo assim, o que me dava medo era não saber até onde eu podia ir, entende? E, tipo assim, a gente no início acha que a gente vai furar todas as bolhas. Não, cara, eu sei que eu vou até aqui, então se eu quiser passar, eu tenho que estudar um pouquinho a mais. Uhum. Então eu vou tocar só até aqui, entende? Assim, e o que me ajudou, eu tinha isso na minha cabeça e eu escrevi esse livro. E aí, falando de improviso, esse e-book, ele basicamente é o que eu meio que converso com as pessoas da minha banda. Sobre o sotaque do samba, que seria aqui pra gente que estuda bastante uma colcheia pontuada com uma semicolcheia, que é o bumba 2, né? Isso é a síntese do samba. E eu sabia isso dentro de mim, mas eu não sabia passar isso. E quando eu escrevi, e cada instrumento, eu identifiquei essa célula, eu falei, bicho, é isso, sabe? Como é que eu ia explicar isso para uma pessoa, tipo, anos na minha cabeça de um som, agora eu escrevo assim e falo, então, isso Tá aqui, né? sabe? Sim. E isso é muito doido, assim, gente, realmente foram, o que a gente costumava falar, não sei se vocês lembram, mas era 1 em 10, 1 ano em 10, porque a gente estudou muito de verdade, assim, eu malhava muita percussão, me sentia preparado fisicamente, sabe? Mas quando eu entrei lá, foi esse lance de, tipo, ter maturidade sonora, saber até onde eu ia, tudo isso nasceu nisso, sacou? Então, qual é a importância de escrever? Acho que você só vai amadurecer sua ideia com uma linguagem universal, sacou? E a linguagem universal da música hoje, eu acho que é a partitura, né? Assim, você sentar e conversar com um músico de corda, de qualquer coisa, através de uma partitura. E quando você toca cavaquinho, rabeca, pandeiro, Multi, né? não dá um bug na cabeça, não? Quando a gente tem linguagens, elas sempre vão se somar, os conhecimentos sempre se somam, mas, assim, é difícil colocar uma hierarquia, né? Porque uma coisa não é melhor que a outra, mas eu acho que com São certeza a complementares, né? escrita, ela é uma coisa que complementa muito, assim. Acho que auxilia a gente chegar à informação muito mais fácil para todo mundo, né? Por meio da escrita. E acho que fica uma coisa mais assentada, né? Também, não sei. A oralidade eu gosto da oralidade. Eu da amo percussão, oralidade. Eu gosto muito. Só que Eu acho que ela é também, essencial. eu entendo que algumas pessoas têm uma barreira, entendeu? Na oralidade de passar daqui pra cá. Então, quando entra a escrita, é isso que você falou, fica muito nítido. Quando tu falou padrão, é exatamente isso, né? A pessoa consegue identificar um padrão. Porque não Isso- precisa necessariamente ser uma partitura tradicional e tal. Não. Às vezes você, Não. sei lá, por exemplo, Pode a galera ser do Maracatu, símbolos. isso aí é uma partitura já, Aham. sabe? Onomatopeias, né? Pra representar o som. ali. Exatamente. Sim, eu gosto muito dessa coisa da gente usar o corpo como uma ferramenta de escrita, por exemplo. Eu vou fazer um ritmo, sei lá, vou cantar o ritmo, eu vou usar o meu corpo para fazer um ritmo. Eu acho que tudo isso entra nesse meio da escrita, assim. Não é uma coisa muito formal, assim. Né? Só tentando retificar o que eu falei. Não, mas é uma maravilha. Eu mesmo, quando eu dou aula, né, eu sou um pouco chato com isso. Eu falo, aluno meu lê, né? É uma coisa assim que logo de cara eu falo, tipo, não, vamos aprender e tal, não sei o quê. Aí quando eu vejo que a coisa já tá sendo mais dominada, assim, aí eu já deixo um pouquinho de lado, assim, eu puxo um pouco mais essa coisa da oralidade, porque também a gente tá falando de percussão, a gente não pode deixar isso de Não lado, pode né? deixar. Né? Porque, querendo ou não, a partitura, ela nunca vai mostrar ali, ó, fiel, molinho, aquele aham. mini atraso. O molhinho do cachorro quente. Um olhinho do cachorro. A gente sabe que a quente, pontuada não vai durar swingada, aquele tempo todo, entendeu? Tu tá entendendo, né? Ou aquela nota fantasma. E também que a gente tá no universo popular, né, cara? A gente Exatamente. não tá no universo sinfônico, né? Que é mais como a partitura ali, o maestro. Cravada. É porque, É, cravado. é porque eu acho que a leitura, da forma que foi passada pra gente, ela ficou fácil.
Por isso que eu bato tanto na tecla igual o Lucão, aluno meu lê. Uhum. Por que lê? Porque na primeira aula ele lendo, depois eu não preciso mais me preocupar. É o que ele falou, chega uma hora que eu desmamo da partitura e falo, vai, tu já sabe, agora é tu titipapo patitutu, eu vou falar e você vai entender. Porque ele já dominou, mas acho que para começar, a partitura é muito importante até para tirar o medo. Sim. A primeira coisa que eu faço... E o tabu que existe na A partitura, primeira né? coisa que eu faço na minha oficina, gente, é dizer quem eu sou, o que eu tô fazendo ali, eu abro uma partitura, a pessoa fala, aí eu falo, vamos perder o medo? E aí explico, vamos perder o medo. Pão, bolo, chocolate, lembra? Biscoito. Clássico. Beleza, decora mesmo isso aqui. Chá Porque com isso pão, aqui chá com é pão. só a divisão que você vai fazer, que você já sabe. Aí eu falo com eles, depois eu apago do quadro e falo, não vamos falar mais disso. E aí fica um tempão falando e depois eu volto com a partitura, a pessoa já tá muito mais Contextualiza um pouco pra galera que tá ouvindo, até pra gente ir alimentando essa coisa assim, essa segurança diante de uma partitura ali, chá com pão, café, bolo, né? Eu tô com fome, mas o que é isso? Assim, todo mundo usa esse método, né, de divisão mesmo, assim, a gente usa no metrônomo, é para dizer que esse tempo vai ser divisível ali por Uma quantidade é uma X, quantidade. Por 1, por 2, por 3, por 4, você sai na frente do Brasil inteiro. Então, se você, né, bater a palma aqui, dividir e falar pão, 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 pão. Uma nota por tempo. Né? Bolo, Duas notas por tempo. bolo, biscoito, biscoito. Eu uso banana. Seria a Isso é terceira, mais né? natural. 3 notas por tempo. Eu vou no biscoito. Chocolate. Chocolate. E aí a gente tem um monte de coisa que a gente coloca, cestina e tal. Mas se você dominar esses 4 aí, eu costumo dizer que você tá pronto para estudar o método. Banana. Duas Aí, ó. bananas. Ou 2 biscoitos também. Biscoito. Eu falo 2 biscoitos. Biscoito é difícil. Mas fica difícil, né? Mas é só para entender, claro. então, esse negócio, porque a maioria dos percussistas já sabe disso. Eles ficam com medo de passar para partitura, então quando tu mostra, eles falam, decorou isso aqui? Depois eu vou te ensinar o que é um compasso, meu velho. E é isso aí. O resto é pausa para tu tocar a base que eu vou te ensinar. Sim. Sabe? Enquanto tiver pausa, ele vai tocar a tua base. Você falou esse lance do tabu? Desculpa te interromper. Não, por favor. E você falou esse lance do tabu, da leitura musical, da teoria musical. Eu trabalho com alguns artistas na cidade e eu vejo isso, infelizmente, nesse discurso, que eu acho um pouco equivocado, assim, de que se você é artista, músico, intuitivo, né, um artesão do seu instrumento, se você para estudar teoria musical, leitura, você vai perder a espontaneidade, a criatividade. Eu acho isso um ledo engano, assim, porque o entendimento da partitura, ele serve para você estruturar melhor o seu pensamento. Mas Sim. o pensamento vem primeiro. Exatamente. Né? A ideia, o coração, a sua intuição vem primeiro. A partitura está em branco primeiro. A partitura está em branco. A partitura é um segundo momento que você vai solidificar aquele conhecimento aéreo que passou pelos seus dedos e fez um groove legal ali. Cara, o que você fez? Não sei. Mas se você sabe um pouquinho de partitura, o que você fez? Eu acho que eu fiz isso, aquilo, né? Então, acho que isso é um conhecimento que, na verdade, agrega a criatividade, né? Galera, eu tô, assim, muito feliz, assim, porque eu já falei isso para alguns outros convidados, mas é um sentimento, assim, de, eu não tô maluco, né? de tipo, caraca, é isso, o caminho é esse, assim, sabe? E eu fico muito feliz de ver pessoas que tiveram uma formação, pelo menos em um momento da vida ali, uma formação muito parecida com a minha, uma formação musical muito parecida com a minha, né? Semeando de uma forma diferente que eu gosto de fazer, né? Então, eu fico muito feliz e até orgulhoso de cada um de vocês aqui, sabe? Não são só amigos, mas eu trago... Mais que amigos, friends. Eu trago uma frase que é do Luiz Ungarelli, né? Que ele fala que é um privilégio olhar para os seus amigos e se ver como fã deles, né? Sim, eu sou fã de vocês três. Né? Meu velho, sou seu fã também. Eu também, gente. Sou fã de vocês. Calma, gente, não me emociona. Mas, assim, principalmente porque cada um foi para um lado, assim, sabe? E eu acho isso muito bonito, né? Porque a gente partiu de um ponto parecido, né? Ou melhor, pelo menos se encontrou num ponto parecido. E aí cada um foi para um lado. Por uma questão de tempo, eu não consigo estender muito essa entrevista, né? Mas eu queria direcionar para cada um de vocês a pergunta que a gente faz para todo mundo que passa aqui pelo Pausa, né? E eu não vou só direcionar, tipo, para cada um, assim, né? Eu quero aproveitar um pouco a particularidade de cada um de vocês, né? Normalmente eu pergunto o que
o que a convidada tem de dica, de conselho para quem está começando no mundo da percussão, né? Para quem está se aventurando agora, seja como hobby, seja entrando na profissão, né? Mas eu gostaria de fazer um refinamento, assim, né? Eu gostaria de perguntar, por exemplo, falando de pagode, de choro, de forró, né? Lógico, vocês também permeiam, né, entre essas Uhum. coisas, assim, né? Mas eu acho que cada um tem muita propriedade para falar dessas três coisas. Então eu vou lançar essa última pergunta, mas já setorizando, assim, né? O que é importante para quem está começando na percussão de pagode, na percussão de choro, na percussão de forró, né? O que vocês diriam, né? Posso falar? Já vai, se joga. Tipo, no pagode, assim, acho que o pagode está passando por um momento de muita profissionalização, sacou? Então, se preparar bastante, que o mercado está muito bom, está aquecido, se preparar para chegar no mercado mais pronto, porque está exigente, está bem exigente, de uns anos para cá. Você tem que estar preparado tanto tecnicamente para ler, quanto para tocar, e aquilo que a gente conversou do ambiente e tudo mais. Mas falando de estudo, pô, tem muita gente para vocês procurarem, gente, de verdade. Eu sou um exemplo de que você não precisa procurar um professor de samba, sabe? Você precisa procurar um professor de música. Se você é sambista, se você é pagodeiro, você vai levar isso para sua área, entendeu? Mas se profissionalize, busque sempre conhecimento de gente que trouxe conhecimento de outras pessoas. Tem aqui 2 professores do Clube do Choro para vocês. Uhum. Então, assim, Um ex-professor também. um ex-professor e, assim, procurar se preparar mesmo, assim, se for a tua, acredita, se joga, perde esse medo na barriga aí e vai, porque toda vez que eu subo no palco, hoje eu me sinto muito mais preparado, mas ainda é um abismo sempre, né? É muito um abismo. Você chega lá, você fica com frio na barriga. Então acostuma com frio na barriga, porque frio na barriga ontem, frio na barriga hoje, frio na barriga amanhã. Se tu acostumar, pô, entendeu? Agora o frio na barriga não vai passar. Então fique preparado, abraça isso é parte da sua arte e se joga. Tô contando com você do lado de cá. E no choro? Cara, uma dica que eu dou, assim, para você que está começando o choro, experimentar, assim, as rodas de choro, né? Experimentar a brincadeira como ela é, na prática. E pra gente que é da percussão, assim, aguçar o ouvido para você escutar. Acho que todo percussionista tem que cultivar essa valência de você saber escutar, não é só saber tocar, né? Então, a linguagem do gênero do choro, ela existe em cada naipe que está tocando junto. Então, o pandeiro vai ter variações que ele vai naturalmente fazer, o cavaco vai ter umas malandragens também que você pode pegar, e você deve pegar, o violão também, as baixarias dos 7 cordas, a rítmica da melodia que o solista está fazendo. Então, é muito rico você se conectar com os outros instrumentos da roda, saber escutar, e é isso, encarar a brincadeira de frente, encarar a brincadeira com leveza, né? Mas com seriedade também, né? A roda de choro é um brinquedo popular, né? Que nasceu do século retrasado para o passado. Uhum. Ela é uma tradição muito extensa que sempre foi calcada na coletividade, né? No grupo, né? Então, nunca é sobre o seu som, o que você estudou na semana que você quer mostrar na roda. É sobre o coletivo, sobre a música, né? A música, ela é imperiosa, ela é mais importante do que qualquer um dos integrantes ali. Então, acho que só a vivência mesmo da roda de choro pode te ajudar a te dar essa noção mesmo da grandeza que é esse brinquedo popular, né? Acho que é por aí. E o forró? Arrasou, amigo. Eu acho exatamente isso. A música é uma entidade, assim, que a gente... uma coisa muito... É um grãozinho de um todo, né? E essa coisa da individualidade, às vezes, é o que gera conflitos, né? Então, tentar evitar isso ao máximo. Eu acho que essa coisa que a Larissa fala, de fazer as coisas, se você quer fazer uma coisa, faz. E, tipo assim, tudo bem se ninguém quiser te apoiar, você tem que ser a pessoa que tem que se apoiar, né? Eu vejo isso muito comigo, assim, na minha história, porque eu, quando descobri a música, eu me joguei, assim, de uma forma, eu comecei a aprender vários instrumentos de uma vez, e eu fui só no fluxo e no amor, aquela coisa que eu tava sentindo.
E aí eu fui fazendo, de tanto que eu fui fazendo, eu fui melhorando e fui evoluindo. Então, eu acho que é não parar, se você quer uma coisa. Primeiro você se propõe a fazer e você continuar fazendo, né? E conforme você vai fazendo, você com certeza vai evoluir, porque você não tá parado, então você tá caminhando. Eu acho também essa coisa da viver a coisa, né? A cultura ali, por exemplo, forró. Você viveu o forró, o baile, tá ali dançando, tá ali curtindo. Eu gosto. Tá conhecendo os você. mestres, as mestras, as pessoas que fizeram do forró ser o que ele é, né? Então, acho que fazer ter essas referências, né, em mente, os sons diferentes de cada banda, de cada músico, né? Mas acho que é isso. Estudar é muito essencial, né? A gente acha que... Às vezes a gente acha que é um dom, mas... Eu acho que não tem muito essa coisa de dom que a gente tava falando, né? Eu acho que se você se propõe a fazer uma coisa, você vai com certeza melhorar nisso. E acho que tem que ser persistente, assim. Quando eu comecei a tocar, tinha pessoas assim que eu via, eu falava, gente, não é possível essa pessoa. Cara, eu acho que não vai dar pra ela. E várias pessoas dessa eu vejo hoje trabalhando com música, sabe? Sim. Então eu acho que é ter persistência e acreditar nesse sonho, né? Porque a música é um grande sonho. Tipo assim, a gente não faz isso pra ficar milionário, porque é um amor que a gente tem essa parada, né? Vocês estão felizes? Nossa, eu tô realizados? realizada. Muito, muito. Assim, eu passei por uma crise esse ano, gente. Aquela já... Vai, amiga, tamo aqui, tamo junto. Não, porque eu tava querendo desistir da música, e aí eu me inscrevi em vários concursos de meio ambiente, porque eu sou geóloga, então eu tava tentando migrar pra esse lugar, né, do meio ambiente. E aí eu tava, assim, muito infeliz, assim, questões financeiras e tal. E aí me deu um chance, eu falei, caraca, eu não me imagino fazendo outra coisa que não música. Porque é isso que me deixa feliz, isso que me faz sonhar, querer conhecer o mundo, querer me conectar com as pessoas, enfim. Então eu acho que a música, assim, é cabulosa, é um amor, assim, muito grande, né? E a gente se conheceu por ela, acho que é essa coisa do encontro, né, da conexão. Isso pra mim é o que eu mais prezo na minha vida como pessoa, é me conectar com as pessoas, os encontros. Eu sou essa pessoa que sempre quer reunir as pessoas e fazer elas se conhecerem, sabe? Então, a música, ela é uma ferramenta que me ajuda muito nisso, né? Nessa conexão. Então, viva a música. Viva! Galera, temos um episódio. Sobrevivi a entrevistar 3 pessoas. Mas não são quaisquer 3 pessoas. A gente falou muito sobre essa questão do encontro. Acho que essa é a palavra-chave dessa entrevista. Que bacana ter vocês 3 aqui, como eu falei, são motivos de orgulho para mim, né? Eu sinto que eu tô crescendo, mas aí eu olho pro lado, caraca, meus amigos estão crescendo também. Que coisa massa, sabe? E isso precisa ser dito, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente fica com essa questão de tipo, não, calma, eu tô indo bem, mas não é bem por aí. Não, gente, vocês estão arrasando os 3, sabe? Tô ficando muito feliz de acompanhar todos. Queria conversar por mais horas e horas e horas, mas isso vai ficar para depois das câmeras, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Que satisfação ter vocês 3 na Galeria do Pause. Valeu! Valeu, Lucas! Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação: Lucas Ramalho. Produção executiva: Ana Noronha. Gestão de projeto: Carol Villa-Lobos. Assistentes de produção: Irene Chemin, Mariana Sobrinho e Lucas Tufas. Identidade visual: Felipe Conde. Trilha sonora original: Lucas Ramalho e Fernando Jatobá. Apresentação: Lucas Ramalho, Ana Noronha. Elaboração de roteiros: Caminho do Som Consultoria, por Irene Chemin e Lucas Ramalho. O podcast Pausa de Cocheia foi gravado em Brasília, no estúdio Sapucaia Lab. Captação e tratamento de áudio: Dinho Lacerda. Decupagem e edição de áudio: Hélio Santana. Diretor de fotografia: Júnior Rosa. Captação de vídeo: Júnior Rosa, Heitor Lopes e Nila Oliveira. Edição de vídeo: Júnior Rosa e Heitor Lopes. Assessoria de imprensa: SCD Comunicação. Assessoria de publicidade: Eli Leite. Consultoras de acessibilidade:
Carol Dias e Amanda Gomes. Intérpretes de Libras, Tati Elizabeth e Ana Júlia Gomes. Ministrantes da oficina O Coco Encontra o Jongo, Apoena Machado e Martinha do Coco. Monitor de cegos, Marcos do Espírito Santo. Operação de som das oficinas, Audiovic.